Olá, a paz do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, que ainda não é nosso inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, Programa Semente da Fé. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho das notificações, eu já te convido, ativa para que você possa estar recebendo os novos vídeos, as notificações de tudo que está acontecendo no Programa Semente da Fé. O Programa Semente da Fé está se inovando. Agora com podcast, estamos fazendo um podcast com entrevista e estudo bíblico. Também passará aqui diversas pessoas importantes para nossas vidas, trazendo um testemunho de vida, trazendo a sua experiência e nos auxiliando naquilo que for necessário, em nome de Jesus, tá certo? Já iniciamos, já temos aqui a participação de um grande homem, que é professor, psicanalista, também já atuou, né, como um pastor de uma determinada igreja, e esteve aqui conosco e nos respondeu algumas perguntas, também trouxe um grande ensinamento, e eu deixo aqui para que o entrevistado ele deixe o seu ponto de vista, deixe aqui o seu conhecimento. Também eu deixarei alguns pontos que eu acredito, que eu vejo, que eu entendo, e sem nenhuma discussão, deixaremos desta forma as duas versões para que você conclua com o teu pensamento. Se você quiser também comentar aqui, fique à vontade. Faça o seu comentário para que nós possamos entender a tua visão, o teu ponto de vista, tá bom? Esse pequeno programa que estamos iniciando com o podcast, ele trará para você luz na escuridão, porque estamos aqui trazendo pessoas que realmente têm um conhecimento na palavra de Deus e têm o prazer de ensinar as escrituras da forma que ela nos passa, tá certo? Então você vai ficar agora com um vídeo de uma entrevista com o pastor, psicanalista e professor de teologia, Itavi, vindo de Caruaru. Foi uma maravilha, não perca, assista até o fim, deixa teu comentário, se gostar, compartilha com mais pessoas e, se você quiser, deixa aquele like para que nós possamos entender que você está gostando deste conteúdo. Fica na paz, fica com esse vídeo, deixa teu comentário, eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Sou teólogo. Me formei em teologia ali na capital cearense, em Fortaleza, e logo em seguida eu fiz a licenciatura em ensino religioso. Foi quando eu dei início à minha vida também na educação. Daí vieram as outras formações, né? Eu me formei em psicanálise. Não vou falar aqui pela sequência porque eu não lembro, mas eu me formei em psicanálise, eu fiz neuropsicopedagogia, pedagogia, coordenação e gestão escolar. Também passei 2 anos na faculdade de filosofia e depois de 2 anos tive que parar. E a nossa trajetória vem sendo essa, né? A nível de escolaridade. Hoje você ensina, você é atuante no caso, né? No caso, Alex, eu atendo como psicanalista e também dou aula teológica na igreja que eu faço parte ali na cidade de Caruaru, atualmente, né? Professor de teologia e atua como psicanalista. Isso. E nesse tempo que você estudou, que você se formou, você trabalhou em escola? Sim, eu passei 10 anos da minha vida trabalhando na área da educação. Primeiro foram 8 anos pastoreando a Igreja Batista. Aí eu entreguei a igreja e fiquei só na área da educação. Nesses 10 anos eu dei aula no Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Depois aula no Fundamental 2 e eu dei aula de todas as disciplinas. Passei também 1 ano como formador da área de humanas, que é o responsável por orientar os professores, no caso do município, de História, Geografia,
ensino religioso e filosofia. Daí eu passei mais um ano como coordenador da escola e 6 anos como gestor. Daí, qual foi primeiro? Quem veio primeiro? Veio a teologia ou psicanalista? Primeiro a teologia, porque eu cheguei aqui em Ribeirão aos 12 anos de idade e aos 15 eu entreguei a minha vida para Cristo, e na ocasião surgiu aqui, no período do pastor Manuel Filadélfia, um seminário teológico, na STADEB, o qual eu fiz, e um ano ou 2 anos, não lembro bem, era o seminário. Aí eu fui embora para Fortaleza, e lá eu cursei uma faculdade, curso de teologia. Essa faculdade não era vinculada a nenhuma denominação, que a gente chama confessional, né? Ela não era confessional, era aberta para todos os públicos, não professava nenhuma fé, a ponto da gente ter professores como a professora de psiquiatria, que era ateu. Aí eu cursei, depois veio a licenciatura em ensino religioso, que deu a carta branca para começar a trabalhar na área da educação. Então a teologia veio primeiro, a psicanálise, na verdade, desde criança eu tinha um objetivo: ser teólogo, psicanalista e filósofo. Filosofia ainda não chegou plenamente, eu fiz 2 anos, faltou 2. Tentei também, comecei uma pós-graduação em filosofia, mas tive que parar também, mas ainda vou concluir essa etapa. E assim, quando surgiu a psicanálise, foi uma forma também de ajudar, porque foi no período em que eu pastoreava, para ter uma compreensão melhor da psique humana e de algumas questões que eu tinha na época, e queria assim uma visão diferente, um pouco, vamos dizer, mais técnica de alguns assuntos. Então conciliou. E essas funções, elas se agregam uma à outra, né? Ela complementa, né? Eu costumo entender e dizer que o ministério pastoral, se a gente fosse comparar com a medicina, o pastor seria o clínico geral. Ele tem que entender um pouco de tudo. No caso, os fatores psicológicos, quando você vai dar um aconselhamento. Claro que a base é a teologia. Você precisa conhecer teologia, que é a área pastoral, claro. Mas aí, quando você recebe no gabinete pastoral, você vai ter que ter um pouco de conhecimento psicológico. Por quê? Porque vai chegar ali pessoas com todo tipo de problemas, abatidas, tristes, enfim, até felizes, mas ao mesmo tempo com problemas. Então, assim, você conhecer um pouco de filosofia, você conhecer um pouco de filosofia também é importante. Por quê? Principalmente nos dias de hoje. A gente tem os fatores ideológicos, então isso é importante, você conhecer um pouco de filosofia, você conhecer um pouco de psicologia. No seminário ou na faculdade teológica tem essas disciplinas que já ajudam bastante, mas se puder aperfeiçoar, é melhor. Então, no caso, todos os pastores deveriam, de fato, ter esse conhecimento, né? Ter pelo menos essa classificação, de entender um pouco de psicanálise, da filosofia, né? Hoje eu vejo os pastores só se preocupando com a teologia, né? E trabalham muito com a mente humana. Alex, eu entendo assim, o principal domínio pastoral deve ser da teologia. Agora, na faculdade teológica, dentro das disciplinas que a gente aprende, está lá a psicologia, é uma das cadeiras que a gente paga. Também a filosofia é uma das cadeiras que a gente paga. Então, assim, quando você vai de fato a uma faculdade, você já recebe, vamos dizer assim, essa bagagem. Agora a gente também tem os seminários ou as faculdades confessionais, que às vezes, não são todas, algumas deixam a desejar nessa área, e vai também do interesse daquele que está ali se formando, se ele de fato quer servir ao povo de Deus com excelência ou não. Concordo plenamente. Você que está nos ouvindo, esse aqui é o pastor, professor, psicanalista Itavi. Vamos também abordar alguns assuntos bíblicos, né? E como estamos aqui em entrevista com o estudo bíblico, ele vai trazer aqui algumas observações que a gente pode estar aqui ouvindo, né? E aprendendo com nosso amigo Itavi. Aqui com o pastor Itavi, professor, psicanalista, e ele vai falar aqui para nós um pouco sobre como compreender a Bíblia para os dias de hoje, né? Um assunto bastante importante para nossas vidas. Nós que somos cristãos, é necessário estar apto para compreender
quanto mais você se aprofundar o conhecimento bíblico, melhor, né? E gostaria, Davi, que você falasse para nós a respeito da Bíblia, né, em si. Costumo dizer que a Bíblia ela é conhecida como livro de capa preta, embora hoje tem diversas capas, né, de várias cores, e parece não ser tão importante esse título que foi dado a ela há um bom tempo atrás, o livro de capa preta. Como você vê, como você pode assim me dizer a respeito desse título dado à Bíblia, né, o livro de capa preta, por ele ser diferente, embora o título do livro é que faz toda a importância, né? Bíblia Sagrada. Alex, deixa eu só frisar aqui um detalhe. Como eu mencionei aqui, eu passei 8 anos pastoreando uma igreja batista. Depois eu entreguei a igreja como o regimento orientava, quando a gente não queria mais ou não desejava mais o pastoreio, e entrei na área de educação. E eu me dediquei à parte teológica, né, a parte do ensino. E hoje em Caruaru, como eu disse, eu não sou pastor titular, mas eu simplesmente auxilio o pastor nos conteúdos teológicos. E assim eu fiz também por um bom período. Só para a gente frisar aqui, certo? E assim, de uma maneira, eu gosto sempre, é uma coisa minha. Eu estava em um seminário, na igreja mesmo, sede que eu tive a oportunidade de congregar, Igreja Batista, e uma vez fizeram uma pergunta ao pastor convidado, um homem muito inteligente. E quando disseram, ô pastor X, para não mencionar o nome aqui, o senhor quer que eu lhe chame por esse nome, pastor X, ou só X, visto que nós somos amigos? Ele disse que normalmente eles chamam só por X, porque normalmente quando se tem o título de pastor, as pessoas começam a olhar quase como um papa, um cara totalmente perfeito, infalível, e que no dia a dia a gente sabe que não é mais um ser humano normal, convencional. E desde a época que eu deixei de pastorear, né, de estar à frente de igreja, normalmente eu me identifico com o professor Itavi, mas isso é só uma reflexão a nível dos ouvintes que nos escutam. Mas sobre a pergunta que tu fez sobre a Bíblia com capa preta, eu entendo muito essa situação, Alex, observando os contextos. Houve uma época, quem viveu essa época que a Bíblia era chamada de capa preta, que havia ali uma questão cultural, uma falta de entendimento bem rigorosa naquela época, e também as Bíblias de fato eram confeccionadas quase que exclusivamente com a capa preta. Isso, a gente hoje vive um período cultural, como você mencionou, que existe Bíblias com capas para todos os gostos. Agora, o que é importante a gente frisar a capa pode mudar inúmeras vezes, contanto que o conteúdo permaneça sempre fiel àquilo que existia nos originais. Podem mexer na capa, não mexer dentro, tá ótimo. Não tirando qualquer palavra, né? Nem acrescentando, a Bíblia será a Bíblia. Então, fala para nós, Davi, hoje, como você vê o que está escrito, né, na Bíblia, que você tem estudado, observado, e quanto mais você estuda, mais você aprende. E vendo hoje, atualmente, o comportamento, né, vamos dizer, religioso, como eclesiástico, da forma que é aplicado e vivido, cada contexto, cada doutrina, cada forma de pensar, porque se a gente observar, cada igreja tem uma forma de dirigir aquele texto. Então explica para nós, Estavi, toda essa questão aí a respeito de que eu te falei, né? A Bíblia em si, o que ela pede, as igrejas, o seu comportamento, a forma delas aplicar, de viver. Fala para nós a forma que você observa do que você estudou dentro da Bíblia e o que você vê hoje nas igrejas, se estão realmente
agindo conforme os contextos bíblicos, assim como Jesus ele deixou ensinamento, porque o evangelho hoje é isso, né? Continuidade do que Jesus plantou na terra. Alex, todos os anos é comemorado ou é mencionado, ao menos, a festividade da Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante, que foi um evento muito importante para a nossa comunidade de fé. E uma das solas da Reforma Protestante é sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Então, respondendo isso que você colocou, perguntou, eu observo o seguinte: é importante em todos os tempos, independente do contexto, que a palavra de Deus ela seja pregada e ensinada. E o apóstolo Paulo ele vai fazer menção na sua epístola aos Gálatas que aquele que pregar outro evangelho seja maldito, seja amaldiçoado. Então eu entendo o seguinte: independente de qualquer situação, a gente precisa pregar o evangelho do jeito que ele é, como sempre foi. Porém, eu tenho observado, dentro de um aspecto sociológico, que muitas igrejas, muitos segmentos deixaram de pregar o evangelho e estão tendo um período onde as mensagens coach têm se apropriado das igrejas. Isso é fato. Então, assim, eu tenho observado isso. E por mais que a gente queira olhar com os bons olhos, coach é coach e evangelho é evangelho. A gente pode estar na igreja e ouvir uma mensagem de ânimo. A gente pode estar na igreja e ter um treinamento. Mas a gente jamais pode confundir evangelho com o que a gente tem visto muito nos dias de hoje, o triunfalismo, as questões de onde o evangelho ele deve ter Deus como centro. E nós estamos vendo um evangelho nos dias de hoje, infelizmente, o homem sendo o centro do evangelho. No louvor que a gente escuta muito hoje, a gente tem visto o homem sendo o centro do louvor, quando na verdade Deus deveria ser o centro da pregação, o centro do louvor, tudo aquilo que envolvesse evangelho, Deus deveria ser o centro. Então, assim, a minha ótica, como uma pessoa que estuda as escrituras, do contexto social que a gente vive hoje, é esse. A gente está deixando, a gente abre aspas aí, ou corrige essa palavra. Muita gente está deixando de pregar o evangelho para estar dando palestra coach nos púlpitos das igrejas. As pessoas parece que elas se adaptam melhor a essa nova forma de mensagem, né? Claro, foi bom você mencionar isso. Por que se adaptam muito rápido? Porque, Alex, para você pregar a Bíblia, pregar as escrituras, você precisa tirar tempo para estudar, se dedicar a tentar entender o texto sagrado como ele é, e aí você vai aplicar isso. E é interessante que a palavra a profecia ela é para edificação, exortação e consolação. Hoje a gente vê o seguinte: acabou a exortação, acabou a edificação, tudo é consolação. Aí a gente vê essa consolação se transformando em um projeto coach. E a gente vai entender o seguinte: por que não pregar a Bíblia, como você colocou, e sim essas mensagens? Porque alguns pregadores, infelizmente, eles querem os aplausos da igreja. E a igreja, quando fica glória a Deus, aleluia, e fala em línguas, para ele é um feedback, é um retorno, um combustível, né? De que aquilo ali que ele está falando está agradando e que ele vai ser convidado novamente. Então, e também é mais fácil. Isso. E também é mais fácil, por exemplo, você chegar para a igreja e dizer: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você vai prosperar, você vai ficar rico, porque as pessoas já vivem sofrendo tanto
precisam sim de uma palavra de ânimo, e não é pecado, não é errado você ouvir uma palavra de ânimo, mas quando a gente vai à igreja, o objetivo principal devia ser ouvir a palavra de Deus. Vai ter dia que vai ser palavra de ânimo, de consolação, mas vai ter dia que vai ser palavra de exortação. Então, hoje se cortou muito a exortação, e essa consolação, que deveria ser também num perfil bíblico, ela está em um perfil coach, onde tudo é quase que uma bajulação do homem. Deus, para muitos pregadores hoje, Deus virou o Aladim, ou melhor, o gênio da lâmpada mágica, né? Que a pessoa vai lá e o gênio esfrega a lâmpada e o gênio sai de dentro da lâmpada, na história do Aladim, e você tem 3 desejos. Hoje, em muitas pregações é assim: Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai, sempre Deus te servindo. Você pode estar todo troncho, né? Independente de qualquer coisa, é Deus te servindo, quando na verdade o que a Bíblia vai nos mostrar é que somos nós que temos que servir a Deus. Mas o Deus de muitas pessoas hoje é o gênio da lâmpada mágica, que fica simplesmente respondendo os desejos e os anseios dos corações das pessoas. Então, isso não é evangelho. Eu torno a dizer aqui para tentar ser um pouco bem compreensível. Você precisa ter na mensagem do evangelho edificação, exortação e consolação. Então, isso faz parte do evangelho. Sabe o que me incomoda hoje, Tavi? É você chegar numa igreja evangélica onde se prega o evangelho de Cristo e não tem mais batismo com o Espírito Santo, cura, revelação. Ô, Alex, uma coisa nisso aí que você falou que eu quero frisar. A Bíblia diz pra gente escolher os dons espirituais ou para um entendimento melhor. A Bíblia diz que existe o dom do discernimento de espíritos. E a gente vê hoje muitas pessoas falando, revelando a vida do outro. Você tal dia fez isso, você tal dia fez aquilo. É no sentido assim, você estava fazendo isso e eu tal. E às vezes só a pessoa é quem sabe de fato daquilo. E aí começa a comoção dentro do ambiente que normalmente é na igreja. O pessoal chorando, falando em línguas e tal. Mas fica a pergunta: aquele espírito que estava revelando era mesmo o Espírito Santo de Deus? Por quê? Porque existe o espírito de adivinhação. Nós vamos ver, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, quando ele chega em uma determinada localidade, e tinha ali uma pessoa com um espírito de adivinhação. Ele falou que ele era homem de Deus e tal. Então o que acontece? Aquele espírito mentiu? Não. Falou a verdade. Mas era o Espírito Santo de Deus? Não. Era o espírito de adivinhação, ao qual Paulo expulsou da menina. E o que é que ocorreu? A cidade se revoltou porque era um ganha-pão de muita gente ali. Então é importante o seguinte: nos dias de hoje, a gente pedir a Deus esse discernimento, se é um Espírito de Deus ou se não é. Por quê? As pessoas que normalmente têm esse tipo de talento ou de espírito, elas conseguem muita atenção das pessoas e surge uma idolatria. O que é idolatria? De uma maneira simples para a gente entender, é quando a gente tira Deus do trono e coloca alguém ou alguma coisa lá no trono. Isso é idolatria. Isso. Então, às vezes a pessoa está tão angustiada, tão necessitada, diz: eu vou para tal lugar porque ali tem uma pessoa que revela. Eu quero até frisar, eu sou pentecostal, já vivi muito nesse meio, então eu creio nos dons, mas é importante a gente seguir as escrituras e entender. Quando Deus manda Moisés tirar o povo da terra do Egito, ele ali faz sinais, mas a gente vai ver que os magos naquela região, eles faziam sinais, mesmo não sendo divinos, sendo truques. Eles faziam sinais que o povo dizia: também nós podemos fazer isso. Mas na verdade não era divino, era um truque. Então assim, o que é que a gente
precisa entender, os dons espirituais existem, Deus fala, Deus se manifesta. Aquelas frases que são ditas repetidamente na igreja são verídicas. Uma delas é: Deus usa quem quer, Deus fala do jeito que quer, da maneira que quer. Deus é Deus. Agora a gente precisa entender, Deus também dá dons aos homens, mas a gente precisa entender que nós temos um adversário que engana, que é mentiroso, que é pai da mentira, e que ele circula em muitos ambientes. E quando encontra as pessoas frágeis querendo ouvir alguma coisa positiva, fica mais fácil. Às vezes a pessoa não precisa, Alex, ter um espírito de adivinhação. Basta ele ter uma boa oratória, basta ele ter um pouco de psicologia para ele conseguir de alguma maneira movimentar uma massa. Dependendo da habilidade, da capacidade dele humana, acontece, né? Inúmeras situações. Então, assim, não estou aqui dizendo que os dons espirituais é errado, não estou dizendo isso, porque a Bíblia fala dos dons. O que eu estou dizendo é: nós precisamos tomar cuidado para não estarmos agindo com idolatria, para não estarmos deixando Deus de lado e colocando homens, para não estarmos sendo enganados por espíritos de adivinhação, espíritos enganadores. Se eu não me engano, Paulo escreve a Gálatas que nós devemos analisar, né, o profeta. Boa essa colocação, que também acontece muitos equívocos, Alex. A Bíblia fala para nós julgarmos a profecia. Eu costumo frisar o seguinte: Deus começa a te usar para mim, profecia, como popularmente as pessoas conhecem aqui no estado de Pernambuco. Então vamos lá, pegando um exemplo desse. Então Deus começou a te usar para mim, certo? Aí o que é que acontece, Alex? Eu não preciso te julgar. Se você está certo na vida, se você está errado, eu não preciso nem te conhecer. Eu tenho que julgar aquilo que está saindo da sua boca. Eu costumo dizer que Deus usou um animal lá na história de Balaão. Deus pega outros animais para alimentar profeta. A gente vê muitas pregações pentecostais com esses temas. Então, assim, Deus usa quem quer, da maneira que quer, da forma que quer. Então, assim, Deus, quando Ele quer usar, Ele usa. Então, o que acontece? Eu não olho a vida da pessoa, porque a Bíblia não me dá margens para isso. Julgue a vida de quem está sendo usado. A Bíblia diz: julgue a profecia. Para eu julgar a profecia, Alex, eu preciso estar ouvindo o que Deus ou o profeta está trazendo para mim. Mas acontece muito o seguinte, das pessoas dizerem assim: assim diz o Senhor, e automaticamente a pessoa já começa a chorar, falar em línguas e não escutar o que está acontecendo. Isso é fato. Certo? Então, assim, as pessoas às vezes também, o profeta, por não conhecer as escrituras e às vezes saber que é uma pessoa vulnerável que também não conhece as escrituras, quando ele está falando, diz: e você não crê não? Se não crê, vai morrer. Querido, a Bíblia diz: julgue a profecia. Se é para eu julgar, eu posso julgar corretamente ou até errar no meu julgamento, mas a Bíblia me dá essa liberdade, e a Bíblia é a boca de Deus. Então é Deus dizendo: julgue, eu vou te castigar. Não, Deus não está dizendo isso, Ele está dizendo: julgue. Então eu vou julgar com aquilo que eu posso, com o meu entendimento. Isso. E não alguém ficar me ameaçando: se você não crê, ora, se eu não quero crer, se eu não consigo crer. Então, assim, as pessoas às vezes querem até ameaçar: se tu não crer, morrerás e tal. Então, assim, tem que criar poço, né? Quando a pessoa não conhece as escrituras, aí o ambiente fica mais fácil, propício para essas coisas. Quando o ambiente tem gente que conhece as escrituras, aí você vê que já é mais difícil acontecer certas coisas, porque Deus tem liberdade, mas aqueles que se usam, vamos usar essa expressão, não ficam confortáveis. No caso, Tavi, se a pessoa não consegue fazer esse tipo de julgamento, não tem assim a ciência, a sabedoria, o importante seria deixar ver se acontece, né? Ou seja, para os irmãos aqui entenderem melhor. Nesse caso, qual é a minha postura? Deus, Ele pode depois confirmar isso. Deus fala de várias maneiras, então Ele pode confirmar isso de tantas outras maneiras. E é um tipo de profecia que eu não tenho que me preocupar.
Se Deus disse, vou te levar para os 4 cantos da terra, amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e pronto. Sigo minha vida, continuo minha vida, que é Ele quem traça os planos e os projetos. Porque tem pessoas que quando recebem um tipo de profecia assim, ele fica ansioso, né? Querendo que se cumpra logo. Aí, Alex, a gente entra na área psicológica, que a palavra alma no grego, que é o que tem nas escrituras, é psique. Psique também que dá origem à questão psicológica, psicanálise, enfim, o psi. O psique, né? E aí o que é que acontece? Nós, como seres humanos, podemos ficar ansiosos, podemos ficar, vamos dizer assim, de uma maneira a ponto de dizer qualquer coisa, ficar ansioso é normal. Agora o caso eu não preciso agir errado por conta da minha ansiedade. Eu posso ficar feliz, eu posso ficar triste, eu posso criar perspectivas. Enfim, deixa o tempo passar e a coisa acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Né? Independente. Pastor Tavi, quero também abordar aqui, já que a gente está falando da Bíblia, da forma que ela foi pregada, foi iniciada por Jesus Cristo, e a forma que nós vemos hoje, né, nas igrejas. Cada igreja tem o seu modelo, possamos dizer assim. A Assembleia, em geral, todas as Assembleias, ela inicia o culto com os 3 hinos da harpa, aquele protocolo, não é? Já a Batista, ela tem a banda, inicia com 2 louvores da banda. Enfim, cada igreja tem a sua. Tem igreja que já começa com a palavra. Acredito que seja presbiteriana, se eu não me engano, já inicia com a palavra. E assim, cada igreja não é o modelo do culto que é certo ou que é errado. Isso chama-se de liturgia, né? Mas quando se fala de avivamento, a gente costuma hoje no Brasil, não sei se isso é geral, mas a gente tem um modelo de avivamento que só acontece se for os irmãos levantando a mão, falando em línguas estranhas, aquele movimento que os irmãos chegam até a dizer, foi forte, né? Existem termos, né, usados pelos cristãos que quem está de fora não entende. O culto foi tremendo, é forte, foi poder. E quem estava na igreja, que não é evangélico, não entendeu nada, sai voando, sai igual água em cima do isopor, né? Só boiando. Então, nessa colocação, eu vi o senhor pregando nesse domingo a respeito do avivamento, eu achei muito interessante algumas colocações. Gostaria que o senhor trouxesse aqui ao público essa sua visão do verdadeiro avivamento descrito na palavra de Deus, como ela é mencionada, e essa diferença entre o avivamento de movimento, não desfazendo o poder de Deus. Avivamento, como ela é aplicada na Bíblia e nos dias atuais. Alex, eu quero só frisar algo aqui sobre isso. Tem gente que vai chamar de avivamento, aí depois reavivamento, vai ser colocações que normalmente eu costumo dizer o seguinte, as palavras do grande teólogo John Stott, ele costumava dizer o seguinte, nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade. Então assim, às vezes quando se fala em avivamento, alguém pode ouvir dizer, não, isso é um reavivamento, porque o primeiro avivamento foi tal e tal. Então, independente disso, o fator avivamento, ele acontece na Bíblia, no Antigo Testamento, e como nós sabemos, especificamente o dom de línguas, ele não existia no Antigo Testamento. Então, o que é que acontece? A gente vai ter ali avivamentos, reavivamentos, como alguém queira entender, e havia características. Depois a gente vem para o Novo Testamento e também vamos ter avivamento ou reavivamento seguindo as mesmas características. Então, por exemplo, onde existe um avivamento bíblico, vamos falar isso, onde existe um avivamento bíblico, nós vamos ver, por exemplo, que vai existir sempre o seguinte, a palavra de Deus sendo anunciada. Se tem avivamento, a palavra de Deus tem que estar sendo anunciada, tem que estar sendo pregada.
para ter avivamento, a gente vai ver isso nas escrituras, no meio dos vários avivamentos, a gente vai ter arrependimento de pecados. Então, se tem avivamento, tem a palavra e tem arrependimento de pecados. Nós vamos entender também pelas escrituras que os grandes avivamentos, eles atraem as pessoas que estão fora, vamos usar a expressão pentecostal, fora do arraial. Ele atrai. E nós vamos ver que os avivamentos bíblicos, eles alcançam proporções maiores do que o que a gente possa imaginar. E nós vamos também ver que não tem um domínio humano. É um momento que é dominado por Deus, certo? Então, assim, os verdadeiros avivamentos, no mínimo, terão essas características. A palavra sendo anunciada, arrependimento de pecados, vai ter sim um mover do Espírito Santo, vai ter vamos dizer assim, um alcance, uma abrangência muito maior do que aquilo que a gente normalmente tem costume de ver, e a gente vai ver essas características em basicamente todos os avivamentos dentro das escrituras. Um ou outro pode ter uma característica a mais, ou não vou dizer a menos, pode ter uma característica a mais, mas essas sempre estão presentes. Agora, chegando naquilo que tu mencionou, qual é a diferença desses avivamentos para os avivamentos que a gente conhece nos dias de hoje, aonde se diz o seguinte: vou convidar o pregador Y para pregar no avivamento. O que ocorre muitas das vezes, Alex, deixando mais uma vez claro que eu sou pentecostal, o que ocorre bastante é que as pessoas, hoje nós temos pessoas que promovem movimentos. Eu vou usar uma expressão que eu vi, né, há anos aqui em Ribeirão, um pastor de saudosa memória, que ele dizia assim: movimentos. Eu vou usar isso, mas não no sentido ruim da coisa, mas para a gente ter uma nomenclatura, ter um nome. Então, assim, avivamento bíblico possui essas características. Movimento é aquele mover, que eu não estou dizendo que é pecado ou que é errado, mas que você vem pregar e você começa ali, normalmente naquela mensagem: dê glória a Deus, e quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho, e fala em línguas e tal, e começa a acontecer aqueles movimentos. Nesses movimentos a gente pergunta, para ser um avivamento, tem arrependimento ali de pecados, seja do pecador lá fora ou seja nosso? Tem a palavra sendo pregada como ela é, ou alguém está direcionando para um público que já está de uma maneira automática esperando? Por quê? A gente vai para a igreja e escuta muito: eu vim aqui para receber isso de Deus. Que o mais coerente seria dizer: eu vim aqui para trazer, para ofertar ao Senhor um culto, para adorá-lo. Mas a gente já vem com essa pegada: eu vim aqui para receber. Se a gente é pentecostal, a gente já vem assim: eu já vim aqui para dar glória a Deus, sapatear, pular e falar em línguas. Então a pessoa já vem predeterminada a fazer certas coisas. E às vezes é tão predeterminada que se alguém do lado não fizer, ela começa a dar glória, terra seca, geladeira, não sei o que. Aí você imagina o seguinte: o verdadeiro avivamento, ele não provoca essas provocações. O verdadeiro avivamento, ele não é provocado pelo homem. O verdadeiro avivamento, ele é provocado por Deus. A parte do homem, como a gente vê lá no Antigo Testamento: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, e colocarás lenha, tirarás as cinzas e colocará lenha. A parte do sacerdote, a nossa parte é colocar lenha. Que lenha? A palavra de Deus. Mas o fogo, quem acendeu e quem acende é Deus. Então, no caso, esse termo usado, o pastor, já ouvi muito isso, né? Vou chamar tal pastor porque ele cospe fogo, esse pastor acender. Isso aí é uma colocação equivocada, no caso, né? Eu não vou dizer errada em que sentido, em uma linguagem dentro de uma cultura. Eu costumo dizer que pentecostal
ele tem uma linguagem própria, entendeu? É mais ou menos o seguinte: se você chega aqui em Pernambuco, o pernambucano ele tem um sotaque. Se você vai lá para o Ceará, você vai encontrar outro sotaque. Para você ter ideia, você que está ouvindo. Se eu chegasse aqui, Alex, a gente já conversou algumas outras vezes, mas se eu chegasse aqui e dissesse: ó, Alex, para mim tá bom, eu vou capar o gato. Se fizesse isso, você ia entender o quê? Não entendi nada. Não ia entender nada. Por quê? É um sotaque cearense, como eu chamo. Essa expressão, fazer assim, quer dizer, tô saindo. E capar o gato, capar o gato quer dizer, ó, tô indo embora, tô te deixando aí, tô saindo, tô saindo fora. Seria mais ou menos isso. Então é o seguinte, a pessoa que é pentecostal, ela tem uma linguagem própria que você tem que entender. Eu lembro que uma vez eu estava pregando na cidade do Cabo de Santo Agostinho, na igreja lá, convite de uns irmãos, e o irmão lá, eu orando ali, esperando a minha vez de pregar, e o irmão gritou dentro da igreja: fantasma da Galileia, tu estás aqui. Eu levantei o olho assim, eu disse: um fantasma. E olha que eu já era pentecostal, né? Aí eu vi aquilo, depois de fantasma, aí eu lembrei do texto que Jesus aparece e os apóstolos dizem: olha, é o fantasma. Então assim, tem uma linguagem própria. Então dentro dessa linguagem, alguém dizer assim: vamos ter um culto de avivamento, a pessoa vai entender que é aquele movimento, né? Se a pessoa disser assim, dentro desse contexto de linguagem, vamos ali cuspir fogo, boca de brasa, de labareda, sapato não sei de que, tem fogo até nos tutanos dos ossos, tá, essa coisa toda. Dentro de um contexto pentecostal, a pessoa entende. Agora, quando você sai desse contexto, ou você diz assim, vamos usar um contexto plenamente bíblico, um avivamento espiritual, opa, mudou totalmente. A gente sai desse contexto aí e a gente vem dentro desses critérios que eu coloquei. Então, assim, eu não estou falando aqui do que é ou não é pecado, eu estou falando de contextos culturais. Então, as pessoas entendem essa linguagem quando é pentecostal, quando não é, não entendem. E assim, o avivamento bíblico já está dizendo, é o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente pode chamar de qualquer outro título, mas não de avivamento bíblico. Tem dois pastores que eu escuto muito e admiro bastante, que é o pastor Silas e Cláudio Duarte. São duas pessoas que, se você analisar, são diferentes. Mas eles, em uma mensagem, falaram algo muito interessante. Pastor Silas, a sua mensagem, se você observar, ela transmite um avivamento, porque não tem movimento nenhum. Se você olhar para quem está assistindo, estão todo mundo ali parado. Mas como ele costuma dizer, a mensagem fica latejando na mente da pessoa, né? A pessoa vai tomar um banho e fica lembrando da mensagem. Quer dizer, realmente eu preciso mudar. Isso aí que o pastor falou realmente é certo. E termina tendo ali uma convenção, né? Que aquela pessoa fazia de errado, ela vai começar a tentar praticar da forma certa, né? E o pastor Cláudio Duarte, em uma mensagem, ele disse que estava num culto pentecostal, daqueles do reteté. O pregador foi e disse assim: o anjo acabou de entrar na igreja, olha ele passeando. Aí os irmãos se levantavam rodando, outros se abraçando, e aquele movimento pentecostal. Aí ele disse que ficou assustado. Olha assim, assistiu um anjo. Aí tentou ver o anjo, procurar o anjo. Porque o povo estava vendo o anjo, porque estava sapateando, pulando. Aí no altar os irmãos começaram também reagindo, como se estivesse vendo um anjo. Ele disse: misericórdia, será que eu estou cru? Porque só eu aqui que não estou vendo esse anjo. Começou a abrir os olhos e pedir: Deus me mostre, fechar o olho, abrir o olho. Aí ele disse que acabou-se. O pessoal começou a se esfriar, o pregador voltou a pregar de novo. Tal. Ele olhou para o irmão que estava do lado e disse assim: tu viu o anjo? Aí ele disse: não. Eu disse: por que tu estava rodando nesse tanto aí, bestinha? Eu disse: não, rapaz, foi porque o irmão disse que viu o anjo. Aí ele disse: tá vendo? As pessoas, elas acabam se motivando com o que o outro disse que viu. Mas na realidade ela não viu, não sentiu nada. Ô Alex, quando tu mencionou a mensagem do pastor Silas Malafaia, eu lembro
eu lembrei aqui daquele momento em que Jesus ressuscitou e ia com os seus discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele falava, a declaração daqueles discípulos é que o coração deles ardia. Isso. Havia fogo dentro do coração deles enquanto ouviam a palavra daquele homem, que no caso era Jesus. Então, assim, o que gera poder real é a palavra. A palavra de Deus é quem gera um verdadeiro mover de Deus. Agora, como eu disse, existem técnicas que algumas pessoas até involuntariamente usam. Por exemplo, eu estou aqui assistindo, eu estou aqui falando, tem alguém observando. Se eu bocejar aqui, se eu abrir a boca naquele, automaticamente quem está perto e vê vai também fazer a mesma coisa. Nós temos esse tipo de conexão. Então, quando você prepara com a palavra pessoas que criaram uma perspectiva, pessoas que estão esperando por aquilo, você cria certos ambientes, as pessoas começam a reagir, às vezes até de uma maneira inconsciente, entendeu? Então, acontece isso. É difícil de aceitar isso porque eu gosto. Bem, o que eu gosto não quer dizer que é aquilo que está expresso totalmente nas escrituras, entendeu? Tem coisa, por exemplo, eu gosto desses movimentos, eu já participei de vários, não rodopiando. Mas assim, de ver e tal, não tenho uma crítica plena sobre isso, não, pelo contrário. Como eu disse, eu sou pentecostal. Agora, quando você vai sentar aqui e dizer assim, vamos comentar à luz da Bíblia, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só daquilo que eu gosto, eu vou viver. O que é que vai me direcionar? É a palavra. E é como eu disse, vai ter hora que vai ser consolação, amém. Vai ter hora que vai ser edificação, amém. Mas também vai ter hora que vai ser exortação. E na hora da exortação, amém também. Porque o importante é palavra. Para encerrar esse assunto de avivamento, o pastor está vindo. Eu tenho observado que a música, né, hoje ela tem um poder tremendo. Quando você vê aquela igreja que é pentecostal mesmo, porque tem igreja que se não tivesse hino, o corinho, isso, aí parece que o culto não foi legal. É do começo ao término do culto, só esses hinos, deixa o menino rodar e tal. Eu não estou criticando a canção, né? É só uma observação. Esses ritmos, essa música, ela entra na área da psicologia ao ponto de motivar você a pular, a sapatear, a rodar, porque se você pegar o ritmo, o toque e as palavras, realmente você no culto tem desejo de fazer o mesmo, né? Mas aí vem a postura, né? Você sabe que a gente só chega a ter esse momento de pular de alegria quando realmente a presença de Deus, que o senhor falou aqui, através da palavra, né? Eu tenho um costume de, quando eu estou lendo a Bíblia, parece louco, que eu vejo uma coisa impactante, eu me levanto e até bato palmas, de tão alegre que eu fico ali com aquela palavra. Então, e hoje eu vejo que a música, ela tem esse impacto nas pessoas. É tanto que a pessoa está rodando ali quando está cantando, o cantor está cantando. E quando desliga o som, ela automaticamente senta. Alex, você falou que tem a ver com o psicológico. O homem, ele é um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Então, assim, não dá para nós desassociarmos a questão emocional do ser humano. E a música é um fator muito importante. Quando tu estava falando aí, eu lembrei de uma experiência que eu tive lá no Ceará com uma irmã. A irmã sentava na primeira cadeira. Aí foi na época que eu criei o Ministério de Louvor local. E a gente cantava músicas que não eram nesse sentido, esses corinhos. E a irmã ficava lá com o braço cruzado, cara feia assim e tal. Aí quando foi um dia eu disse, rapaz, a irmãzinha ali é fechadona. Aí uma das irmãs chegou pra mim e disse, olha, ela não gosta daquela música não, mas eu vou te dar aqui um feedback.
Aí eu, pode falar. Aí ela disse, olha, tem uma música da Rose Nascimento, eu não lembro qual é a música, mas era da Rose Nascimento, muito animada. Ela disse, ela gosta muito. Aí eu disse, oxe, quando for domingo, ensaia a música com o pessoal. Quando foi no domingo, a gente cantando lá aquelas músicas estilo Diante do Trono e outras mais da época. Pura e a irmã adoração, lá, né? e a irmã... Aí eu disse, irmão, agora nós vamos cantar a música da Cassiane. Pá, quando os meninos colocaram que era desses hinos de fogo animado, 500 graus. a irmã já começou aqui, ó. Foi se levantando e abriu aqui as asas, sapateando, tal. Ela tava sapateando bem muito. Eu disse, para. Aí parou, disse, toca outra. Rapaz, a irmã voltou pra cadeira e ficou. Moral da história. Alex, os fatores emocionais. Ela se dizia sentir a presença do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos falar sobre os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão. Então você fica a imaginar o seguinte: uma pessoa está aqui em um mover que ela diz ser o Espírito Santo. De repente, só porque alguém parou a música, ela já fica chateada, irada. Opa! Cadê o Espírito Santo que estava alguns segundos atrás? Então, assim, a gente tem que entender alguns fatores. Tipo, a música, ela faz parte, sim, do nosso fator emocional. Ela tem que estar presente, sim, no culto. Deus habita no meio dos louvores, enfim, toda essa parte teológica. Mas a gente tem que entender outra coisa que você frisou aí. Os seres humanos, eles têm reações emocionais. Eu costumo sempre usar o seguinte... se eu chegasse aqui agora, uma pessoa chegasse aqui agora, mesmo sem a gente jogar, alguém chegasse aqui e dissesse assim: irmão Alex, você acaba de ganhar na Mega Sena, e chegasse para mim e dissesse: você acaba de ganhar na Mega Sena, talvez você, com certeza a gente teria reações diferentes. Isso. Eu ia dizer assim: rapaz, será? Mas eu vou ver. Duvidar, né? De alguma maneira. Ou você poderia de repente pular. Aê, se nós tivéssemos outro irmão aqui, podia ser que o irmão desmaiasse. Se tivesse outro, podia ser que antes mesmo dele receber o prêmio, já dissesse: eu vou dar tanto para minha mãe, tanto para meu pai, tanto para meu irmão, vou pagar não sei o que, e de repente já estava pobre. Então, assim, são reações. Então, quando há um louvor, há reações, certo? Se eu gosto ou se eu não gosto. Outra coisa, as pessoas não gostam desses tipos de colocações, né? Mas vamos lá. De região para região, existem mudanças nos louvores. O que é que predomina no Nordeste, no Corinho de Fogo? Por exemplo, é o forró. Jacó segurou o anjo, segurou, né? E deixa o menino rodar e tal. O fogo está dentro disso. Se você pega essa mesma letra e coloca dentro de uma visão, vamos dizer que hoje chamam de worship. Deixa o menino rodar. O cavaleiro não presta não. Jacó segurou. Manda o quarteto cantar. Segurou o anjo, segurou o anjo. Eu canto horrível, viu, irmão? Mas é só um exemplo. Os irmãos vão dizer: não presta. Por quê? Porque a gente tem uma até cultura. a letra fica estranha, né? A gente tem uma cultura, vamos dizer assim, dentro do forró. Nordeste, a nível do Nordeste. Se você chega no Rio de Janeiro, o Jacó segurou o anjo e outro, e muitas igrejas cantaram um pagodezinho. Estava observando que até aqueles louvores de pura adoração da Cassiane, de Shirley, hoje estão trazendo para o forró, para uma pegada mais... Eles se regionalizam, entendeu? Dependendo da região, você vai ver a mesma música sendo cantada em outros ritmos. Se você chega na Bahia, vai ter um axé gospel do fogo, entendeu? Aquela batida zona ali e tal. E o povo lá entende como normal. Talvez se a gente aqui chegue lá, não recebesse aquilo tão bem. E por aí vai. Então, existe o regionalismo. Agora, a gente tem que entender, esse regionalismo torna alguma coisa santa ou não? Não. É regionalismo. O que vai falar de verdade é o que está sendo cantado, é a letra da música. Isso é o que é importante. Agora, esse tipo de regionalismo não tem um impacto. E tem um impacto, assim, para esses movimentos, né? É bem por aí que a coisa acontece. Pronto, nós entendemos aqui algumas áreas que a Bíblia, né,
ela tem a sua importância, irmãos. E que fique claro que nós estamos falando aqui é a forma de você compreender a Bíblia, né? E algumas colocações que nós falamos que acontecem nos nossos cultos nos dias atuais. E você vai fazer aí a sua comparação, o seu julgamento da melhor forma, tá certo? Mas para frisar o que nós falamos aqui, que a Bíblia, ela tem uma expressão, como eu posso dizer, ela é o próprio manual de como nós devemos agir e praticar tudo o que ela está dizendo, né, pastor Itavi? É exatamente o que eu mencionei no começo, sola escritura ou somente a escritura. Tudo que a gente conhece a respeito de Deus e de Jesus dentro do cristianismo vem e deve sempre vir da Bíblia Sagrada. Se está fora, não existe nenhuma necessidade da gente entender como verdadeiro. Então, todo movimento que acontece dentro da igreja, ele deve partir de um princípio que é as Escrituras Sagradas. Quando a gente fala aqui nesses temas que a gente abordou, que a gente comentou, cabe a pessoa fazer como os crentes de Bereia. Paulo era o grande Paulo, mas enquanto ele pregava, os bereanos olhavam nas Escrituras, no caso do Antigo Testamento, se o que ele falava fazia sentido. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente precisa do Evangelho do jeito que ele é, por mais que em algum momento a gente venha a ser desagradado. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, uma história que eu sempre conto. Uma criança chegou para a mãe e a mãe estava fritando o peixe e partiu o peixe ali em 2 pedaços e abriu o peixe no meio, colocou um pedaço, depois virava, tirava e assim ia fazendo. E a criança chegou para a mãe curiosa e disse: "Ô mãe, por que a senhora faz isso? Por que a senhora frita o peixe desse jeito?" Ou assa, como alguns conhecem, né? Aí a mãe disse: "É verdade, eu nunca parei para pensar sobre isso, porque sua avó, ela fazia desse jeito." Aí ela liga para a avó da menina. A avó da menina disse: "Olha, sua bisavó era quem fazia assim, ela ainda está viva. Eu vou ligar para ela de fato para perguntar por quê." E quando ligaram para a bisavó respondeu o seguinte: "Olha, eu fritava o peixe desse jeito porque a vida era difícil, era escassa, então eu só tinha uma panela. E a panela era pequena, ela não cabia o peixe todo, então eu tinha que assar dessa maneira." Moral da história: as gerações vieram fazendo sem se perguntar o porquê. E até os dias de hoje, em muitas práticas dentro da igreja, a gente não tem coragem de perguntar por que isso é assim. Tem que ser assim, pronto, né? Às vezes a gente aceita aquilo sem perguntar. Perguntar é pecado? Não. Por quê? A Bíblia vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus crescia na graça e no conhecimento. A Bíblia diz para a gente examinar as Escrituras. Então, se a nossa regra de fé, como você frisou bem aqui, é a Bíblia, a gente precisa questionar por quê. Não é, de alguma maneira, ser desrespeitoso, mas ter a curiosidade de perguntar por que é assim. A Bíblia fala o que sobre isso? É igual o uso, né, da barba. Hoje é a maior polêmica, né? Chegou na igreja barbudo, disse assim: "Deus vai tocar fogo nessa tua barba." Eu fiquei pensando, né? Se Deus é quem nos deu a barba, Ele nos criou e permitiu que nascesse barba, por que Ele iria fazer isso aí? Né? Aí vem a questão de regime, feito o senhor está falando aí. Um costume, não um costume, mas uma regra de fé. Para mim ser crente tem que estar com a cara lisa, né? Muitas vezes aceita o bigode, mas não a barba, e assim vai. Alex, esse tema no estado de Pernambuco, ele ainda é quase que um tabu muito complexo. Isso, E eu observo assim que poderia a gente ter um dia aí só
uma conversa só sobre o assunto, pela delicadeza que é dentro do Estado. Não nos outros, mas aqui é bem delicado ainda. Mas eu posso dizer o seguinte, a Bíblia, a gente tem que entender o que é e o que não é pecado. Então, vamos dizer, quando se trata de usos e costumes, você imagina como eram os costumes lá nos primórdios da história, por exemplo, com Abraão. Aí, quando chegou no Egito, quando saíram para o deserto, olha que são localidades, épocas diferentes, costumes diferentes, povos diferentes. E a gente vem para o período do exílio, o período da Babilônia, o período do domínio pelos gregos, dominados pelos romanos. E a gente vai vendo o povo vindo em toda essa tribulação, a palavra chegando em outras regiões, em outros povos. Quando a gente avalia tudo isso, a gente vai ver dentro das escrituras as mudanças de hábitos. Então, assim, costumes normalmente são simplesmente costumes. Eu olho, resumindo essa fala, da seguinte maneira: se você está em uma congregação que a igreja diz que você tem que viver aquela regra de costumes, viva. Se você está em uma congregação que diz que não viva. Agora, é diferente quando eu pego a Bíblia para dizer que aquilo que Deus não tem como pecado, é pecado. Aí sim, é um grande erro, é um grande absurdo. Por exemplo, como você mencionou, a barba. Usar barba é pecado. Claro que não, usar barba não é pecado, sendo bem objetivo. Quando alguém diz que é pecado, essa pessoa está cometendo um pecado. Ela está mentindo, porque a Bíblia não diz que é pecado. Está acrescentando, entendeu? O que não tem na Bíblia. O que não tem. Então, assim, a gente vai olhar o seguinte: aqui ainda é uma coisa complexa, a gente pode até conversar, mas assim, um espaço que seja exclusivamente para isso, para que os irmãos possam detalhar, de fato, né, entender, né? Porque assim, tem que ter outra coisa também, Alex. Às vezes a pessoa vem sendo criado com uma cultura, com um regime, e mesmo ele descobrindo que aquilo que ele aprendeu está errado, mesmo assim ele às vezes ainda não consegue deixar aquilo, porque ele passou a vida toda respirando aqueles ares. Eu lembro também de uma analogia, claro. Um sapinho, ele morava dentro de uma poça d'água, uma coisinha bem pequenininha, o sapo lá, um sapo grande, e a pocinha d'água secando, e o sapo começou a se desesperar. Chegou uma giazinha e disse: ô, seu sapo, tá fazendo o que aí? Ele disse: você não tá vendo não, eu dependo dessa fontezinha aqui, dessa pocinha d'água para sobreviver. Ele disse: ô, seu sapo, o senhor tem aí um minutinho? Pra quê? Para o senhor dar uma olhada aqui. Aí o sapo subiu um pouquinho, tinha uns arbustos. Quando o sapo atravessa os arbustos junto com a folhagem, junto com a giazinha, tinha uma lagoa enorme à frente dele, que era quem fazia as gotículas de água encher aquela pequena poça. Ou seja, o sapo estava vivendo dentro de uma pocinha, quando na frente dele existia uma lagoa. Olha o que é que a gente pode tirar disso. Às vezes a gente está vivendo de migalhas, quando poderia estar vivendo de uma maneira, vamos dizer, muito superior. Então, assim, conhecer as escrituras nos ajuda a viver a liberdade. Isso é muito importante, essa sua colocação aí. Foi muito importante, né, estar aqui com o pastor Itavi, professor, psicanalista. Quero aqui deixar uma observação. Nós estamos aqui dando início a essa programação dentro do programa Semente da Fé, no canal do YouTube, né? Possamos chamar de podcast, mas também uma entrevista com estudo bíblico, que é o tema que eu estou aplicando. E hoje estamos dando início. Então é importante falar sobre a Bíblia. Por isso que não entramos aqui em detalhes de um assunto de texto. Poderíamos aqui estar estudando um texto da Bíblia. Mas antes de dar início a um texto, é importante a gente falar sobre a Bíblia em si. Tá? Por isso que o pastor Itavi, como psicanalista, como professor de teologia, ele
nos deu essa honra de estar aqui, né? Quero dizer que as portas estarão sempre abertas, será um prazer, e vamos sim abordar outros textos, outros assuntos, porque, irmãos, é até complicado, né, falar certas coisas, porque as pessoas geram polêmica. Eu digo que a polêmica não está na palavra dita, mas sim na compreensão das pessoas, da forma que ela entende, da forma que ela julga. Aí sim nasce uma polêmica, né? Eu posso pegar 5 segundos do que o senhor falou aqui e gerar uma polêmica, né? É o que acontece muitas vezes com o pastor. Um pastor pregou ali praticamente quase 1 hora, o camarada pega 5 minutos ou menos e faz aquela polêmica toda, né? Então, que você tenha esse vídeo e escute ele com cautela e tenha aqui esse conhecimento, tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vem para isso, para nos confrontar. Não é eu chegar na igreja e querer ouvir aquela palavra que vai massagear o meu ego. Igual essa mensagem culto que temos aí. Tem pessoas que pegam um iPhone para comparar com o smartphone e diz: você hoje é um smartphone, mas Deus quer te fazer um iPhone. Que comparação sem lógica, né? Sem Bíblia, sem Deus. Mas as pessoas vibram, gostam e etc. A nossa preocupação hoje é te trazer para a Bíblia, para que você possa entender, porque cada texto que você lê tem que ter a interpretação e a compreensão. Existem muitas pessoas se perdendo, pastor Távio, nessa questão. Lê o texto, não compreende, nem quer saber da interpretação e julga da forma que leu, pulando vírgula, pulando ponto, exclamação, e é daquele jeito. E assim, Alex, é isso que a gente está frisando. As escrituras têm que ser o certo e aquilo que guia a nossa vida. Quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de um livro que demorou em média 1.500 anos para ser fechado o cânon do jeito que a gente conhece hoje, e dentro de culturas diferentes, tempos diferentes, escrito por pessoas diferentes. O autor é um só, claro, mas a gente vê que a mensagem ela vem passando de tempos em tempos e dentro de culturas, e às vezes a gente quer simplesmente ler como ler um jornal. Não é bem por aí. Existe coisas. Posso só frisar aqui uma dessas certeza. Coisas? Olha, por exemplo, no texto grego a gente vai encontrar a palavra amor, ou melhor, a gente vai encontrar o amor sendo expresso pelo menos por quatro palavras gregas, que é storge, phileo, ágape e eros. Quando a gente chega ali naquele texto em que Jesus encontra Pedro e Pedro, enfim, encontra Jesus após a ressurreição, nós vamos ver que Jesus pergunta: tu me amas? E resumindo aqui a ideia, quando a gente lê no português Jesus perguntando tu me amas, a gente vai ver essa repetição por 3 vezes. Mas quando a gente lê no grego, nós vamos encontrar um outro sentido. Porque no grego seria mais ou menos: Jesus pergunta tu me amas, ou agapô, de ágape, a primeira vez. Na segunda vez, tu me amas, ou agapô, de ágape também. Mas na terceira vez, Jesus diz assim: tu me ama, phileo, é a palavra que ele usa. Ou seja, primeiro ele pergunta mais ou menos o seguinte: tu me ama com o amor de Deus? Olha que interessante. Aí na terceira vez, depois de perguntar 2 vezes, vai dizer: tu me ama como irmão? É quase como quem dissesse assim: pelo menos como irmão você me ama. Se a gente olha no texto original, já dá uma abertura para a gente ter uma interpretação. Se a gente olha simplesmente no texto em português, como em português amor é amor para tudo, amor de pai, amor de mãe, amor... No grego é diferente: amor divino, ágape, amor de irmão, filho, amor de família, storge, amor
sexual, eros, por aí vai. Então, para cada palavra é usado vamos dizer, uma expressão, né? Mas no português não. Então, até isso a gente tem que observar como é que está no original, se está transmitindo aquilo. Nós temos sim boas traduções, mas a gente vê que a gente precisa observar bastante para de repente não estar transmitindo o que de fato a Bíblia não está falando, certo? Então é muito importante a gente estar sempre estudando. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E é interessante, eu vou fechar com essa palavra, porque as pessoas, alguém pode estar ouvindo, enfim, dizer assim, mas a letra mata. É importante, pessoal, a gente entender que a letra, como uma filosofia, principalmente, que existia muito na época de Paulo, era um período forte ainda na Grécia, pode matar, sim, pode te afastar de muitas coisas. Agora, eu dizer que a palavra, a Bíblia, o conteúdo da palavra de Deus pode matar, aí é brincadeira, né? Porque assim, se o próprio Deus, se o próprio Jesus nos ensinou a buscarmos mais na palavra dele, então se ela mata, teria que ter um ponto intermediário que ele delimitasse, mas não é isso que acontece. A gente tem que mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Quero aqui agradecer a participação do nosso amigo Itavi, esteve aqui conosco, nos dando essa alegria. Você deixa seu comentário, tá certo? Se você quer ver mais assunto como esse aqui, coloca o assunto que você acha interessante, que você gostaria de ouvir, para que nós possamos estar trazendo aqui para vocês. Amém? Pastor Itavi, quero agradecer ao Senhor, né? Tenho essa expressão de chamar de Senhor pela posição eclesiástica, pela posição de ser professor, de ter essa profissão, e é um respeito, né? Mas me tenho como irmão. Quero aqui agradecer por essa honra de ter chegado aqui. O programa mudou, né, das lives para essa programação, e hoje estamos dando início. Você nos está dando essa honra de estar dando início com este assunto maravilhoso a respeito da Bíblia, a respeito de liturgia, e nos trouxe bastante conhecimento, né? Esse conhecimento que você nos passou aqui é muito essencial, muito importante para nossas vidas, e louvo a Deus pela sua existência, que você venha a ser uma inspiração para muitos e consiga de fato seus objetivos, e que esse objetivo seja levar muitas pessoas para o lado certo da visão que Deus, porque eu tenho certeza que Deus está muito, mas muito preocupado com essa geração, principalmente as gerações que estão chegando, de jovens e crianças. Eu fico imaginando daqui a 10, 20 anos como minha filha vai estar vendo o Evangelho, né? E estão trocando muitas coisas, eu tenho essa preocupação. Então, você é uma pessoa que tem essa visão de levar ao pé da letra aquilo que a Bíblia fala, e assim como muitos outros que eu conheço têm essa mesma visão, que você possa levar muitas pessoas, principalmente essa geração mais nova, para Deus através do conhecimento que você tem, da profissão, e que você alcance os seus objetivos, que todos os objetivos sejam diante da presença de Deus, para que um dia nós possamos lembrar, né? Foi através daquele vídeo, foi através daquela mensagem do pastor Itavi, foi através daquela aula que eu estive presente naquele curso de teologia, eu aprendi assim, que eu acho muito importante. Eu acredito que todas as igrejas deveriam ter essa influência, principalmente para os jovens e obreiros, né? Ter esse curso de teologia, essa formação, mas infelizmente parece que é evitado esse tipo de assunto, tá? Então quero aqui agradecer ao senhor por estar aqui conosco, e nas próximas lives vamos ter
sempre uma pessoa aqui falando a respeito de uma profissão. Já tenho marcado aqui com um amigo lá de Palmares, ele é técnico de segurança, vai vir também um engenheiro civil. Vamos falar a respeito de segurança do trabalho, profissionalismo e diversos outros assuntos, tá? E junto com isso iremos também apresentar a palavra de Deus. Então você fica nos acompanhando, porque vai ser bênção de Deus. Pastor Tavi, faça os seus agradecimentos. Infelizmente chegamos ao fim, o assunto está muito bom, maravilhoso, e Deus abençoe. Fica à vontade. Amém. Alex, obrigado desde já pelo convite. É sempre bom a gente poder comentar sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, contribuir para o crescimento espiritual dos servos de Deus. E assim, eu fico feliz, honrado por essa oportunidade e desejando a todos os ouvintes que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e que a cada dia nós possamos estar mais buscando o Senhor, nos corrigindo naquilo que for necessário, para que a gente possa um dia nos encontrarmos com o Senhor. Esse é o intuito da nossa fé. Então que Deus em Cristo abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo agora mesmo. Nesse botãozinho que tem aí vermelho, você pode estar se inscrevendo, deixando o seu like para nos ajudar e compartilhando. Bom, Deus abençoe a tua vida e próxima semana tem mais.